Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, vocês pediram, então vamos continuar falando de amor sem idade. E aí, cuidado que você pede que você pode conseguir. Mas eu vou pedir uma outra coisa pra você agora. Que cara é essa? Não, só tô vendo. Ah, tá. Se inscreve no nosso canal, aperta inscreva, só que você nem precisa para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, compartilha e comenta. A gente está na campanha rumo aos 2.000 inscritos. Bem, se você não sabe, Amor Sem Idade é um documentário que parece mais um reality show, mas é um documentário lá da Netflix, em que uma coach de relacionamentos ajuda pessoas com mais de 50 anos a reentrarem, né, ou conseguirem caminhar melhor pelo caminho da paquera. Pelo tortuoso caminho do amor. Da azaração, né? Então a gente tem ali um grupo de idosos, né, que são o núcleo principal, e a gente vai acompanhar então a coach conversando com eles, dando dica para eles sobre encontros e como que vai ser esses encontros às cegas deles, né? Então, na verdade, quem acaba escolhendo os pretendentes dentro das opções de escolha acaba sendo a coach, e aí eles vão nesses encontros. São encontros às cegas. Vale dizer que o programa, né, a gente viu do 1 ao 6, né, e aí os dois primeiros capítulos a gente falou meio por alto num vídeo anterior, e aí a gente agora vai falar então do 3, 4, 5, é isso? Isso, 3, 4, 5. Então por que a gente falou do 1? Eu falei que a gente viu até o 6. A gente não viu o 6. Não viu. A gente viu até o 5. E a gente acha que tá caminhando assim para um ritmo até bem legal pro tema que né? E ponto para a edição, que tá conseguindo, primeiro, contar as histórias, que eu acho que não deve ser nada fácil você organizar uma série de situações, porque tem os encontros com a coach, tem os encontros do pretendente com a pessoa de interesse, né, o encontro às cegas, tem a família, né, o filho, a filha, alguém próximo conversando, interagindo com a pessoa, e você tem que organizar de forma fluida, legal, interessante, tudo isso. Então acho que a edição e a direção tem um ponto super positivo, porque deixa o programa bem interessante, não deixa a peteca cair, e você fica querendo saber mais e saber o que aconteceu nos encontros, o que aconteceu com eles, como eles estão evoluindo nos dates. E aí nas fotos que a gente vai colocar a foto dos principais, tá? Então, por exemplo, a Anísia, que é uma das que a gente vai falar, eu vou colocar só as fotos dela, eu não vou ficar colocando a foto de todo mundo que ela encontrou. Porque tu nem acha direito foto na internet de todo mundo. Ela também já esqueceu, inclusive, a cara das pessoas que ela já encontrou alguns. Então o que tem agora? Spoiler! E aí, como eu falei então, né, a gente tem a Anísia, que tem 62 anos, é uma mulher negra, e a gente está ressaltando isso porque isso vai ser muito importante dentro do procedimento dela ali, das opções que ela vai ter de paquera, que foi inclusive a pessoa que teve um encontro super desagradável, que a gente comenta no primeiro vídeo, com o George, que é um cara que só vai fazendo perguntas cada vez mais desnecessárias ou afirmações cada vez piores. Inclusive, o programa mostra, né, no episódio 3, algo que ele não tinha mostrado no anterior, que foi o George falar para ela que a cama dele nunca tá vazia, por exemplo. Entendeu? Ele querendo botar a banca de garanhão e malandrão pra cima da Anísia, que é uma mulher que tá procurando uma outra coisa. Ela é classuda, tá numa outra vibe, nível. Né? Então a gente nem vai aprofundar muito nesse encontro. Vale dizer, né, que ela acabou tendo um encontro também com o Nate, que é outro cara que o programa vai acompanhar. Ele se assustou quando ela disse a idade, mas não foi um susto também que causou um constrangimento. Até porque ela é super linda pra idade. Inclusive, assim, ela tem uma aparência mais jovem. Esse encontro dela com o Nate também flui muito bem, mas eles acabam não dando prosseguimento, porque ela acha que o Nate é meio parado, até por causa dos problemas que ele tem de saúde, né, da queda que ele levou. Então os gostos deles acabam sendo um pouco diferentes. E ela ainda está muito travada, porque assim, como ela teve uma educação muito conservadora, e ela é uma mulher que viveu no sul dos Estados Unidos, que é uma outra coisa que a gente vezes é preciso contextualizar, e é por isso que a gente está falando sobre a questão dela ser negra e tudo mais, porque lá nos Estados Unidos isso é um peso diferente do Brasil, ainda mais no sul dos Estados Unidos. Então, quando ela nasceu, quando ela era mais jovem,
isso era um problema grande, porque ainda havia segregação racial. Ela mesma comenta sobre isso, sobre ela na juventude ter tido uma paquerinha de um cara branco, isso para ela era muito complicado, mas quando a filha cresceu e teve uma paquerinha para ela, ajudou ela a pensar, mas isso nunca foi uma realidade palpável para ela, né? Então, e além disso, uma necessidade de se provar, uma necessidade de se autoafirmar, de se empoderar para poder sobreviver dentro daquela realidade que era super hostil, ainda mais uma mulher negra e agora sozinha com filhos, porque ela cria os filhos dela sozinha, e ela chega até o doutorado. Então esse caminho que ela trilhou não foi um caminho fácil de formar os seus filhos, de se formar, de crescer econômica e intelectualmente. Então ela é uma mulher que lutou muito, e aí isso tudo tem um peso também dentro da história dela, dentro da bagagem que ela traz. Só que, tipo, ela chega a sair de braços dados do encontro com o Nate, né? Ela chega a falar, inclusive, que o Nate mandou outras mensagens pra ela, só que ela não quis também chamar ele pra sair, porque ela não Ele quis também não estava parecer interessado. que estava sedenta, né? Que é uma preocupação que ela tem muito com a filha dela. E aí depois, então, ela foi pro encontro com o Bill, que era um cara de 55 anos, que era um inglês, uma pessoa branca e inglesa, que inclusive faz uma piada sobre cores, assim, um pouco no início do encontro. Ela acha que ele vai vir com um troço super constrangedor. E ela fica super mas é só em alerta. uma piada sobre roupas e tal, cores de roupa. E aí ela pergunta pra ele o que ele acha de sair com uma mulher negra, e aí ele se enrola um pouco pra dizer, mas ele fala pra ela que ele só se relacionou, ele só saiu com mulheres negras, porque ele acha que as negras têm mais energia, que ele acha que São mais apaixonadas. tem mais paixão, e o encontro flui muito bem. Só que ele termina depois dizendo para a produção que acha que faltou um pouco a atração física, não que ele não tivesse achado ela bonita, mas faltou algo mais ali. Mas ele também tem uma red flag sobre ela, porque ela nunca teve um relacionamento irracial. Que ela fala, E inclusive, aí... isso, que ela acha que ele percebeu uma certa hesitação da parte dela, e aí isso... E aí ele também fez ele hesitar. E aí uma coisa que a filha dela fala, mas mãe, não tô entendendo nada, qual o problema? Ele é um homem, tem um pênis. E aí o que eu acho interessante disso é que, assim, quando você chega a uma certa idade, você já sabe muito claro o que você quer e o que você não quer. E você não tá afim de esperar o outro ser aquilo que... Até porque você não tem mais muito tempo de vida, assim, pra ficar esperando o outro se transformar ou descobrir se é isso que ele quer. Enfim, e aí eles não estão com esse... Então, assim, a questão, isso que eu percebo nesse documentário, é que o que eles não querem... É perder tempo. E o que eles não querem no outro tem um peso muito grande. Sim. E que fazem eles descartarem o outro numa velocidade que o adolescente teria para descartar um outro também. Talvez alguém de uma idade mediana, entre 20 e 30 anos, relevaria e tentaria mudar no outro. Porque já tá de saco cheio, né, cara? Tipo, pô, já no caso de já alguns fez deles, isso, já tentou, já não foi dá casado, certo. já se separou. Então, assim, não tá afim de... Fazer experiências. De seguir todas as etapas que uma relação tem até chegar num estágio estável, né? Acho que a gente já resolveu o problema deles. E aí o último encontro que ela vai ter, pelo menos até onde a gente viu, é justamente um encontro com o Willie, que quem escolhe é a filha dela. E assim, o Willie não consegue dizer nada, ela não consegue dizer nada, fica um só elogiando o outro. Altamente impactados. E arfando, assim, não um arfar de sensualidade, mas você fala, uau! Preciso respirar, preciso recuperar o fôlego. Aí ele fala pra ela, não, desculpa, eu preciso me concentrar de novo, porque eu fiquei meio zonzo. Aí ela, continua dizendo isso, que você tá bem. E ela também tá com um sorriso na cara. E eles ficam se olhando um nos olhos do outro e tal. Enfim, dali devia ter esticado. A gente não sabe se vai ficar ou não, né? Porque termina justamente, o episódio 5 termina justamente nesse início de encontro deles, e o trailer e cenas dos próximos capítulos mostra que eles vão continuar saindo. Exatamente. Se eles vão ficar junto até o final, a gente já não sabe. Uhum. Mas que vai rolar uns beijos ali. Vai ser quente. Que eles vão se pegar, eles vão se pegar. Vai ser quente. E eu acho que é isso dela, né? Acho que é isso. Gostei muito dela. Preciso dizer que eu gostei muito dela. Achei ela meio... No início, como a Ana falou, ela é durona, mas travada, eu gosto dela, mas cara. ela é muito gente boa. Ela é uma mulher durona, mas é difícil, assim, de novo, cara, é alguém que teve que endurecer pela vida, mas ela é um amor de pessoa, acho que ela é um doce.
A outra pessoa que a gente tem, que o programa está acompanhando, é a Suzane, de 63 anos. Suzane é viúva, assim como a Anísia é. Quem está acompanhando ela no programa é a filha dela também, apesar dela ter outros 2 filhos. E ela teve um primeiro encontro com o Frank, que foi um encontro muito legal, mas que ela não sente ainda que é o cara certo, até porque ele tem um filho de 16 anos e ela não Que ela quer. sempre fala, ele é meio baixo. Isso, e pra ela também, ela sempre fala disso. Que ele Ela é falou isso mais umas 3 vezes no baixinho. programa até agora. Mas acho que o grande problema é realmente o fato de ele ter um filho de Aham. 16 anos, porque ela não quer passar pela fase de ter que educar um adolescente. Ou ter que conviver, gente, porque assim, é chato. E querendo ou não, assim, uma coisa é você conviver com filhos adultos, ela só tem filhos adultos, e agora você ter que educar, ou conviver, ou passar férias, ou ter finais de semana com um adolescente na idade que ela tá, sendo que ele é filho do. Não é teu neto, entendeu? Ele é filho. É teu enteado, Do teu cacho. né? Não é algo que ela tá afim. E, de novo, se a gente, durante a vida, já tem as nossas preferências, quando a gente ficar mais velho, acho que isso fica mais marcado ainda. Porque ela fala, inclusive, que o fato dele ter filho mais novo pode ser um indício de que ele prefere mulheres mais novas também, né? Uhum. Ele chega a mandar uma mensagem para ela no Facebook, eu nem lembro se ela responde, acho que ela chega a responder, mas não no sentido de dar continuidade. De ficar dando continuidade ali para a relação entre eles. E aí depois ela vai para o encontro com o Avery, que é um cara que ela vai conversar também, ela vai gostar porque o Avery não conta tudo, né, sobre ele, então ela gosta desse clima de mistério. Ela acaba descobrindo que o irmão dela, o irmão dele, na verdade, é um conhecido dela por causa do trabalho que o ex-marido tinha. E o Avery pediu para a produção passar o telefone dele para ela, ele pegou dela também e ele liga para eles marcarem um segundo encontro. E ela topa, e ele leva ela para assistir justamente o jogo do time de futebol americano da universidade dela, que ela é super fã. E que é um grande problema para ela, porque ela é torcedora fanática dos Dogs, ou do Georgia, e ele é torcedor do Alabama. E para ela isso é uma outra red flag, além do que ele tem um filho de 14 anos. 13. Eu lembrava de 14. Não, é 13. E aí ela acaba tendo esse problema. Porém, ela gosta muito do papo dele. Dá pra perceber muita sintonia entre os dois desde a primeira conversa deles. No primeiro momento, eles chegam a se beijar. O primeiro e segundo encontro são encontros assim, maravilhosos. Só que ela tá percebendo... Eles chegam a falar sobre homenagem. Só que ela tá percebendo que as coisas estão caminhando. Talvez num próximo encontro ele chama ela pra ir pra cama. E ela não tá pronta pra nada disso. E é curioso, porque ele fala pra ela, você tá com medo de mim. Você tem medo de mim? Ela, não tem medo de você. Ele fala, não, você tem medo de mim. Você tá com medo da velocidade que as coisas estão indo e você tem medo de mim. Ela nega pra ele, mas no final, assim, pra produção, ela admite que, não com essas palavras, mas que não é que ela tenha medo dele, ela nem fala que tem medo dele, mas ela fala que pra produção que ela tá com receio no ritmo que as coisas estão indo. Que tá tudo indo muito rápido, que precisa de um tempo mais lento. E ela vai, inclusive, mandar uma mensagem pra ele falando sobre isso, e o programa mostra que ela vai conhecer outro cara. E ela conversa com a psicóloga sobre isso também. Sim. Né, que ela precisa de mais tempo. E a psicóloga fala, você de novo, todos eles têm o mesmo problema, pelo que a psicóloga falou. E eu também já tive esse problema muito forte na minha vida, que é você rejeitar a pessoa antes que ela te rejeite. Então, como você tem algum problema com rejeição, você faz isso. E aí você não tem que ouvir o não do outro, mas mesmo que o outro não vá... Para evitar se machucar, você já impede... Você já impede que o outro se aproxime. E você não sabe nem se o cara ia dizer sim ou não, a pessoa ia dizer sim ou não, mas você já corta ali, que é exatamente para você não ter essa frustração depois. E ela fala sobre isso também, ela até acredita que pode ser, mas no momento ela tá a fim de conhecer outras pessoas também, outras opções que ela possa ter. Mas a Suzane também é outra, muita gente boa. Muito figuraça. Né? Eu já falei, gente, Suzane e Anísia seriam meus ideais de velhice. Quero ser assim. Mamãe. Acho elas o máximo. Vai fazer doutorado? Quem sabe? É possível. E aí vamos pro Nate, então, que é o cara que a gente está acompanhando, pelo menos até agora, vai aparecer um outro, mas o Nate é o cara que a gente está acompanhando até agora, que foi casado por 16 anos, é um ex-militar, sofreu um acidente porque ele era paraquedista, e aí durante um treinamento lá ele caiu de mau jeito, ferrou coluna, ferrou joelho,
Nunca vi uma relação com uma ex daquele jeito. Até porque acho que ela nunca foi ex dele. Ela foi tipo uma peguete da noite, uma coisa assim, pegou na noite. Na faculdade eles queriam saiu um com uma lance. amiga. E aí eles queriam um momento ter um... Tirar o atraso. E aí ela engravidou e eles desenvolveram uma amizade super forte, inclusive, realmente, ele fala que eles parecem irmãos, parecem mesmo. Uma amizade extremamente sólida, muito bonita a amizade entre eles. O programa chega a perguntar em dado momento, né, vamos inverter a ordem, por que eles não ficam juntos, já que ela Eu me perguntei isso no participativa programa na todo. vida dele, e eles falam que eles já pensaram sobre isso, mas que eles não conseguem se ver juntos. Ele fala que ela é como se fosse uma grande amiga, ela fala também que já pensou... E ele fala que eles não são compatíveis na convivência, no dia a dia. Ela fala sobre isso. Eu achei ele um chato, tá, gente? Porque ele tem, assim, ele é meio obsessivo, né? Então ele tem mania de limpeza, mania de arrumação. Acho ele muito superficial. No jeitinho dele. Tu acha ele superficial? Acho. Por que você acha ele superficial? Muito preocupado com a aparência dele, de tudo, do outro. Ele é muito shallow. Acho. Tudo que ele falou até agora é muito superficial. Acho ele muito superficial. Tipo o quê? Sei lá, é o que eu acho dele. Eu acho que um problema que ele tem, assim, é que ele, se ele não se apega, ele acaba não guardando informação nenhuma, né? Então ele superficial? Não necessariamente. Acho. Tá bom, meu Deus. Ou TDAH, não sei. Porque não presta atenção, entendeu? E assim, aí depois ela, a ex-amiga dele, ex/amiga, ela quer ficar sabendo os detalhes, ela tá curiosa. E aí, como é que foi? O que ela falou? O que ela fez? O que ela faz? Como ela tá vestida? Ele não lembra de nada. Eu acho que ele erra muito no primeiro encontro, quando ele vai sair com a Letricia, porque ele pede pra rezar antes deles fazerem a comida, ela acha aquilo encantador, e aí ela fala sobre religião, e aí ele achou que ela era muito religiosa pra ele. Aí, meu filho, então pra que tu puxou o Pai Nosso antes da comida? O último que rezou no reality não deu certo. Mas eu acho também o seguinte, eu acho uma coisa que é legal, dá pra ver que eles aprendem com os erros deles. Sim. A besteira que eles fizeram no encontro, eles não fazem no segundo, o que eu já acho maravilhoso. Eles seguem o conselho da coach, então eles fazem o que ela pede. Um dos conselhos que a coach deu pra ele, né, que aí eu acho que vai entender contra o que a Ana falou dele ser superficial, é justamente dele se abrir mais. Não acho que seja uma questão de superficialidade, eu acho que ele tenta manter mais numa zona segura, e aí ele fala sobre o acidente que ele sofreu, e cada encontro que ele vai, a gente sabe mais um pouquinho do acidente, porque aí ele vai se sentindo mais confortável para falar mais, para entrar em mais detalhes. Então no início a gente só sabe que ele era paraquedista e num dos saltos teve um acidente. No final, a gente já sabe que na verdade estava ventando muito, várias pessoas se machucaram, que ele era o líder do batalhão, inclusive dele ali, então todo mundo achava que ele ia chegar a coronel, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Só que por causa do vento, na hora que ele cai de costas, então isso machuca a coluna, ele quebra o joelho, deve ter sido uma bela de uma bordoada, ele tem que estar satisfeito por estar vivo, na verdade. Por estar andando, inclusive. E tá andando ainda. E aí ele vai para um encontro com a Anísia, que a gente falou, que ele gostou muito do encontro, só que ele ficou meio receoso sobre a idade. E achou ela séria. Ele achou ela meio séria também. E foi para um encontro com a Lisa, que tem 56 anos, e o encontro com a Lisa eu achei que ia ser uma bosta. Porque eles estão conversando, beleza, pararatibum, só que ele começa a criticar quem tem filho muito velho em casa. Ele fala, não consigo entender quem mantém filho com mais de 30 anos em casa. Ela interrompeu ele na hora. Eu tenho dois filhos e eles moram comigo, um de 33, outro de 34, sei lá quantos anos. E aí, faz uma carinha. Aí ele, é sério, é carinha isso de mesmo? bosta. E eu já achei que o encontro fosse acabar ali, até porque a edição corta para uma outra situação. Só que quando volta, a gente tá lá conversando mas ainda. o look dela tá super sensual. Ela tá mega sensual. E ela é toda docinha. Não, acho que isso interessou ele, por isso que ele continuou. Ela é super sensual e super docinha, então ele adorou. E aí ele e ela, assim, eu não saquei dela. Ela pediu pra que ele ajudasse ela pra botar os filhos fora de casa, você gente. Não pode me ajudar com essa situação dos filhos? Ele olha assim. E aí ela pede pra tirar foto com ele, porque ele tem um hábito que eu particularmente achei pra quê? muito bizarro. Ele tem um álbum de ex, de encontros, pelo amor de Deus. Né? Não sei se é porque ele não lembra de nada, fica com medo de depois não lembrar nem a cara da mulher e tem a foto pra não esquecer, mas quem pede pra tirar a selfie no final do encontro é ela.
Aí ele acha isso sensacional. Ele, nossa, geralmente sou eu que peço, né? Mas vamos tirar aqui, não sei o quê. Quer queira também, é uma maneira de você fazer a pessoa passar o número certo para você. Porque você tira a foto e manda pra pessoa, é uma certeza que tu tá com o número certo. Mas é muito estranho, gente. Super. Se eu tô num primeiro encontro com uma pessoa que eu nunca vi na vida, a pessoa me pede pra tirar uma safada, vamos guardar pro segundo encontro, né? Vamos deixar isso daí pro segundo encontro, que não sei o quê. Porque vai lá saber o que desculpa, gente, mas vai saber o que a pessoa vai fazer com a tua foto depois. Ela vai postar falando o quê? Ela pode tanto abrir uma conta num banco com tua foto e roubar teus dados. Nossa. Até fazer boneco de voodoo contigo com a foto. Sei lá, enfim, então, whatever. As possibilidades... Não que ela não pudesse pegar tua foto na internet. É mole pegar uma foto de alguém na internet. Mas assim, sei lá, é uma coisa meio íntima, né? Até porque tirar foto num date, então, enfim, sei lá. Depois espalhar por aí que estão juntos e tem a foto. Eu já fico imaginando o pior, tipo assim, fazer o álbum dos dates, entendeu? E eu não queria participar do álbum do date de ninguém, mas entendeu? Mas o que pode ser feito são não altos problemas, porque tu não vai ficar nem sabendo. Mas é só babaquice da pessoa. Não gostaria, enfim. E aí depois ele sai com a Eu não gosto do Nate, tá, gente? Quê? Eu não gosto do Nate. Ela não gosta. Por isso que ela diz que ele é superficial. Não gosto dele. Um monte de coisa. Tá com essa carinha de nojo falando dele. Não gosto dele. Agora, o Nate fala que tá tendo encontros maravilhosos, mas que ele não quer fazer nenhum segundo encontro com ninguém, porque ele não quer ele quer aproveitar a experiência ao máximo. Muito papinho de quem vai pro Ilha da Tentação, né? Então ele quer conhecer outras pessoas e que ele quer evitar de estar saindo com várias pessoas ao mesmo tempo, ter que dizer para uma pessoa que não quer mais nada e isso acabar criando algum tipo de frustração. Quer ver todas as opções que ele tem antes. Ou sentir que fez a pessoa perder tempo estando com ele. Se acha, insuportável. E aí ele sai com a Michelle. Rapidinho, me conta aí o que você acha do Nate. Você concorda comigo? Não concorda comigo? Comenta aqui, por favor. E aí ele sai com a Michelle, que é filha de militar, é uma veterana também. Cara, e assim, eu literalmente não anotei nada sobre o encontro deles. Nada. Foi um encontro estranho na piscina, achei super estranho. Eu não queria me encontrar com ninguém na piscina. Deitados numa... Pensei que fosse numa mesa na beira da piscina, mas não. Eles deitaram numa espreguiçadeira. Eu falei, que é isso? Super desconfortável, até com a roupa que ela tava vestida. Até botou uma toalhinha em cima, enfim. Ela até falou que achou que foi mais arrumada do que ele. E aí, assim, super horrível. Horrível, detestável. E assim, ficar conversando com a pessoa assim, do lado, deitada. E aí? Mas ela não tava assim, não. Quem tava assim era ele. Ela tava o tempo todo sentada assim. Muito estranho, gente. E assim, cara, ela o tempo todo dando uma zoada nele, assim, umas alfinetadas de leve. Só que, cara, ele gostou. Misteriosamente, foi um encontro que ele pareceu gostar mais depois que ele faz a avaliação, né? Vai entender. Falar de estar disposto a ter um segundo encontro com ela. Não que ele não falou isso das outras, mas essa ele pareceu ter mais certeza disso. Mais animadinho. Pareceu mais animadinho. Então, assim, o ser humano é muito bizarro, porque foi um encontro quando não tem nada e foi um encontro que o cara mais gostou. Foi um encontro que ele mais se divertiu. E aí, a gente depois tem a Pam. A Pam tem 70 anos, vive com a neta. E assim, cara... Ela tem 70 anos? Ela tá ótima, nossa. E assim, a Pam não tem uma história simples. A Pam saiu de casa e viajou para Inglaterra com o primeiro marido dela, que era instrumentista e tocava numa banda e era um cara bom, tanto é que ela conheceu pessoas famosas por causa do marido, que conseguiu inclusive disco de platina, fazendo não sei o que lá. Ela foi aeromoça de empresa privada, de aviação, óbvio. Né? O primeiro namorado dela, a primeira pessoa que ela deu um beijo, namorado não, mas a primeira pessoa que ela deu um beijo era um garoto da sala dela, que era filho de um senador da República. Então assim, ela nunca tem só uma história para contar. As histórias da Pam sempre tem um componente extraordinário. Um componentezinho a mais. Parece Peixe Grande e Suas Fantásticas Histórias. Exatamente. Não sei se você já viu esse filme. Exatamente. Mas parece muito isso. E assim, até por ela ter tido uma vida muito agitada, uma vida... Ou ela pensa ter tido, né? Ela acha que a vida dela foi incrível. Amor. Não sabemos. É o que ela conta. Espero que seja verdade. Amor, você acha que ela inventou? Não sei. Que ela criou isso tudo? É possível. Até porque a maioria das pessoas que participaram dele já morreram. Como assim? Quem participou do
passado dela já morreu, não tem pra sim, contar se é amor. verdade ou mentira. Não, mas pra que ela ia inventar que o primeiro marido dela morreu porque ele tava fumando, o cigarro caiu da boca dele e tacou Acho fogo que na isso casa? não, mas enfim, outros detalhes, Então, sei lá. assim. E aí a Pan, o primeiro encontro que ela vai com a Pan, tadinho, é com o Robert, né? Ai, coitado do E Robert. assim, o Robert eu escrevi do lado, boi de piranha. Porque Pobrezinho. claramente o Robert foi o cara que foi pra Pan ir. A Pan precisava ir pro encontro. E acharam um pra cara de criar muita um paciência, mas com limites. E assim, eles tinham até algumas similaridades e tal, mas que a Pan não deixou nem isso ficar evidente, porque ela cortava ele o tempo todo, ele dá um fora nela, ele chega a dar um fora nela e fala assim, você não pergunta nada sobre mim. O encontro, assim, você acha que o encontro vai começar a caminhar, de repente volta tudo junto. Foi um encontro muito ruinzinho, assim, não foi horroroso, Aham. mas foi muito ruinzinho, sabe? Aí, tipo assim, eles estavam começando a falar sobre uma coisa pessoal, aí ela fala assim, peraí, eu quero falar outra coisa. Aí, um outro assunto. Aí ela vai, tipo assim, falar de assunto do tipo, além da Que imaginação. não teve nada a ver. E aí ele fica, cara, como isso tem a ver entre a gente? Mas só que ela nem escuta ele falar isso, e continua falando um monólogo sem parar, como se ela estivesse declamando a enciclopédia Barça. E ele Sobre vários fatos, assim, interessantes do mundo. E ele chega a falar pra produção, né? Vocês viram, vocês são testemunhas de que eu tentei, né? Mas não rolou. E aí o curioso é que a Pan fala que gostou do encontro, mas que não lembra de nada. Só que achou legal. E aí então ela vai conversar com o Paul. É um cara de 62 anos, nunca casou, não tem filhos. O Paul é cantor, é compositor. E aí eles, assim, a coach, né, falou, a Logan, que é a coach, falou para ela diminuir um pouco o ritmo dela. Aí até o título do episódio é se mostre interessada e não interessante, no sentido assim, você já tem uma vida interessante, você já é uma pessoa interessante. Tudo que você falar vai ser legal, mas você precisa demonstrar interesse pelo que o outro fala também. É verdade. E aí ela consegue melhorar um pouco nisso em relação a esse encontro, o encontro flui melhor, e o Paul também é um cara que consegue entrar um pouco nos papos doido dela, quer queira, quer não, o Paul é um cara que gosta de viajar muito também, e isso foi uma similaridade Eles com tinham ela. muitas coisas em comum, né? O encontro flui tão bem que no final, quando eu estou se despedindo, ela dá um selinho nele. E é muito engraçado, parece muito criança, assim, adolescente, né? Que não sabe muito o que fazer, e dá um selinho assim. Ele fica meio sem graça, ele até gosta, mas fica meio sem graça. Ele diz que foi um encontro legal. Eles chegam a trocar mensagens, ela manda uma mensagem para ele perguntando se eles podiam se encontrar. Ele diz que aquela semana ele ia ter uma viagem. Ela conversa com a neta fala que ela poderia tentar mais uma vez. Ela chega a mandar mensagem para ele de novo, eles trocam mensagem, só que ele nunca pode encontrar com ela. Dá sempre ghost, dá dando ghost, aí, não tá interessado. E aí ela parte para outra. Nisso que ela parte para outra, ela vai conversar com o Dwight, que é um cara de 70 anos, que ela fica muito incomodada porque ele usa blusa branca. Não é ele que usa blusa branca, não, desculpa. Não, é blusa outro. branca é outro. O Dwight é um cara que tem uma uma empresa de turismo. Ele monta pacotes específicos de turismo, assim, para grupos específicos. Então não é só a viagem em si, não. Ele pensa em pequenos eventos dentro de viagens. E aí ela já fala que quer trabalhar para ele. Aí ele, hã? Para mim? Ela quer trabalhar para você. Então, assim, o encontro foi muito legal. Sim. O encontro fluiu, eles se divertiram, mas eu não sei se foi um encontro de pegação, vamos dizer assim. Eu achei até que eles se deram bem, acho que eles podem ser grandes amigos, mas não achei que houve clima entre eles, não. Se não me falha a memória, é ele que aparece na cena dos outros capítulos conversando com ela ainda, né? É, possível. Mas foi melhor do que outros encontros dela. Assim, foi de novo que eu falei assim, né? Assim, mas eu achei que com o Paul até teve umas faíscazinhas, sabe? Teve uma química. Sim. Com o Dwight. O troço ficou mais sóbrio, né? Ficou. Até porque vai para essa questão de emprego e tal. Ela começa a falar de trabalhar para ele. Mas, e ela começa a falar sobre um negócio que eles podem fazer em comum. Começa a montar um plano de negócios. O cara acha até legal, mas tipo, e cadê o romance? Enfim. De novo, eu acho que ela precisa trabalhar essa questão da disponibilidade. Até porque no começo do programa ela fala que ela não foi ela que procurou, foi a neta dela. E muito mais pelo sentido de que a neta vai casar, ela vai ficar sozinha.
E que ela precisa procurar um companheiro de vida, né, para esses últimos anos da vida dela. Mas eu não sei se ela tá realmente interessada em encontrar e tem esse espaço dentro dela para esse alguém. Não, ela fala que Mas quer, ela tá né? evoluindo, mas não sei se ela de verdade já conseguiu achar esse espaço dentro dela, não. Pena mesmo eu fiquei foi do Robert, que foi o boi de piranha, né? Aham. Todos os outros 2 encontros foram melhores do que É o do verdade. Robert, até porque pior não tinha como ser, Verdade. né? Mas vamos ver como vai se desenvolver Aham. essa relação. E aí, por último, pelo menos até o momento, né? Porque a gente sabe que vai aparecer um outro cara aí que vai ser um dos que eles vão acompanhar. A gente tem a Lori, de 57 anos, e a Lori tem uma vida dupla muito complicada, porque durante o dia ela é coach de adolescentes, coach estudantil para adolescentes, e de noite ela é promotora de eventos, então ela recebe a artistas, ela organiza tapete vermelho, então é uma vida muito... Deve ser muito cheia mesmo, muito tumultuada de coisas para fazer. Ela é conhecida de Tia Rica, ela é o apelido da Tia Rica Lori nesses eventos, por causa do estilo dela. E aí quando ela chega do trabalho, ela sempre passa 1 hora dentro do carro na garagem para descomprimir, o que eu acho isso muito bizarro. Mas isso faz com que ela sinta a necessidade e falta de ter alguém para ela poder dividir o dia. Talvez porque não tem ninguém em casa. Talvez ela sinta nessa necessidade de ou até medo de entrar e a casa tá vazia. E meio que, sei lá, se preparar pra isso. Acho que no fundo, talvez possa ser isso também. Não sei, porque ela sabe que ainda tem uns filhos lá morando com mas ela. nem sempre estão lá, né? Enfim. E aí ela tem os óculos dela, que a Logan chegou a pensar em sugerir em mudar, mas ela não falou que vai. Ela falou que não mexe nos óculos. Cara, eu acho incrível como aqueles óculos bizarros combinam com ela e como ela fica bonita com eles. Porém, eu concordo que eles são uma máscara, concordo. Que eles criam uma barreira com as pessoas. Mas ela é muito bonita também. Mas é aquele óculos, sei lá, realmente intimidante. E ela chega a perguntar essa é uma pergunta muito, muito complicada, né? Porque ela pergunta pro filho que seu filho namoraria ela. Nenhum filho namoraria a mãe. Só o Norman Bates. E todo mundo sabe no que deu. Um filme chamado Psicose e uma série chamada Bates Motel. Então assim, nenhum filho diz que namoraria a mãe, gente. E aí o filho fala que não. Aí ela pergunta por que não. Aí o filho pode dizer, primeiro, porque eu não consigo nem conceber a ideia de te namorar, mãe. Mas ele fala que é porque ela é muito dominadora e que ela acaba ocupando os espaços e que é uma dominação que ele até entende que é porque ela teve que criar os filhos sozinhos, então ela precisou tomar as rédeas da situação, e aí, mas que isso dificulta um pouco a relação dela com as pessoas, né? E aí ela vai para o encontro com o Tai, que é um cara de 57 anos, que é esse que eu falei que usa camisa branca por baixo. Isso causou muito incômodo nela. Ela falou dessa camisa branca várias vezes. O Tai, né, fala que tem fetiche por pés, não com essa palavra, mas que tem fetiche por pés. Acho que ele fala, não fala não. Não fetiche, ele falou que é um cara de pés. Ele não usa o termo fetiche, né? Mas ele falou que gosta de pés. Ela, eu percebi, porque meu pé foi a primeira coisa que você olhou quando eu cheguei. E eles vão conversando. Só que assim, cara, ela vai enchendo ele de perguntas. Mas logo no começo também ela fala assim, eu não te conheço de algum lugar? Aí ele, não, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu só não tô conseguindo lembrar de onde, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar sim. E assim, ela vai enchendo ele de perguntas. É uma pergunta, e só pergunta difícil, pergunta complicada. E aí, quando ela pergunta, ele olha pro lado pra pensar, pra responder ela. O que tem ali? Por que você tá toda hora olhando pra lá? Aí ele, não, é porque eu tenho dificuldade mesmo de ficar olhando assim. Mas tu vê claramente que ele tá pensando no que vai responder ela. Eu não gosto disso, me causa desconforto, porque parece que você não tá interessado na conversa. Aí ele fala, não, você queria que eu estivesse aqui olhando pra você? Aí ela, não, você olha pra onde você quiser, mas isso me incomoda. Muito complicada, assim, enfim, sabe? Gente. Mas a conversa vai se desenvolvendo e ele pergunta sobre ter um segundo encontro. Porque ela fala, me faça uma pergunta, se você quiser. Ele gostou dela, aí ele fala, mesmo do jeito doido dela, assim. Vamos ter um segundo encontro? Ela, boa pergunta. Não boa sei pergunta. Que. Ele, mas, então. E ela concorda,
né? Ela acaba deixando em aberto. Eu acho que ela não concorda. Ela meio que... Não, ela fala que eles podemos podem ter um segundo ter. encontro, sim. E aí... E aí ela vai anotar o telefone dele no celular dela, Quando dele, de repente... e aí quando ela pega o plot telefone twist. dela pra anotar o dele, eu sabia que te conhecia. Eu Tá já aqui, tenho o ó. seu número no meu telefone. Ele tem? Ela, eu tenho. A gente já se conversou uma vez, que não sei o que. Eu nunca esqueço um rosto. Eu sabia que você era familiar, que não sei o que. A gente saiu e você nunca mais me ligou. Hoje conversaram Que, e nunca mais... Ele deu ghost saiu nela. no sentido de... Que nem eles fizeram um encontro ali, né? Aí ele, mas peraí, gente, quando que foi isso? Ela, 2017. Tá aqui. 6 anos atrás, gente. 6 anos atrás. Assim, Não, é chato. 7 anos atrás. 2018, 14, É porque deve ter sido 2024. gravado em 2023, né? Não sei, pode ser. É assim, claro que é chato, é horrível você dar ghost em alguém, gente, mas em 6 anos pode ter acontecido tanta coisa. Aí ele fica tentando lembrar o que estava acontecendo na vida dele em 2017, mas acho que ele não consegue. E aí ele fala pra Ou se produção... consegue, ele prefere não comentar. aí ele fala pra produção que não tinha que responder. Eu só tenho que dizer culpado, aceito, é isso mesmo. Mas assim, ela continuou topando a ideia de um segundo encontro com ele, continuou zombando dele porque ele não respondeu as mensagens dela. Só que ela, na verdade, tá afim de um cara lá que ela conheceu no trabalho, que é o tal do Felton. E ela fala que a ideia dela de participar do programa é conseguir criar coragem, inclusive para falar com esse Felton. E assim, ela e o Felton aparecem conversando em outros episódios, como se estivessem num encontro. Mas a cara que ela faz quando chama o Felton pro aniversário dela, que gostaria de fazer algo diferente, algo mais sexy, ele dá umas olhadas para cima, que eu não sei se é ele pensando ou ele revirando o olho, sabe? Eu achei. Então fica muito estranho. Eu tô em cima do muro com esse cara aí, tá? Eu não sei, não. Acho que eu não gosto da fruta. Meu Deus, Ué, nada a ver, qual o problema? Se de repente não falou pra ela, não é uma coisa declarada. Esse jeito de falar é tão... É porque foi ela 2000, também que falou isso aí, que ela teve... Não foi ela que falou que uma mulher... Não, foi a outra, foi a Pena. Que falou que teve uma garota que pediu um beijo pra ela. Ela falou, não gosta da fruta. Enfim. Mas sei lá... Ela fala também que... E tem muita gente, não só ela não, mas eu acho que isso é uma coisa que conheço muitas pessoas que têm esse problema. Elas conseguem sempre se tornar as melhores amigas dos caras, elas conseguem ser alguém presente na vida das pessoas, mas elas não conseguem transformar isso num relacionamento. E ela fala que ela tá sempre na friend zone, inclusive com esse cara, ela tá com medo de ter entrado na friend zone, ela acha que tá. A coach acha que nem tanto, que acha que tem como salvar aquilo ali. Porque a coach mostra as mensagens que eles trocaram. E a Logan ainda pergunta, mas as pessoas te colocam na friendzone ou você se coloca na friendzone? Boa questão. Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Boa questão. Mas isso é uma coisa que muita gente sofre, tá? E a Logan fala pra ela, né, que ela é muito... Não é expansiva, mas é no sentido de... Ela ocupa muitos espaços, né? A Logan quis dizer que ela não dá brecha pra outra pessoa falar. E aí a Logan já percebeu que ela corta todo mundo, porque ela corta inclusive a Logan. E com os filhos ela faz isso mais ainda. Aí ela perguntou pros filhos como eles se sentem. Aí eles falaram que isso é complicado, porque toda hora que eles vão falar, a mãe tem que vir falar por cima. E aí a Logan propôs uma atividade de que ela não poderia falar por 5 minutos e só os filhos poderiam falar. E aí o filho fala que é muito complicado isso, porque ela sempre tem que dar uma palavra, às vezes você só quer concluir um raciocínio, quando ela começa a falar você já sabe que não vai poder concluir, aí ela vai cortar ele, aí a Logan não deixa, aí mostra que ela não conseguiu, né? Eles até consideram que ela conseguiu, porque ela deixou ele terminar e tal, mas mostra que ela teve uma dificuldade no início. A filha fala que foi difícil para ela criar uma voz própria, porque toda vez que ela ia falar alguma coisa, a mãe vinha por cima, então ela teve que desenvolver isso no colégio, na escola. Na faculdade. Foi na faculdade? Faculdade. Não foi no colégio? Faculdade. E aí ela teve que achar isso na faculdade, ela conseguir se colocar, ela se pôr, ela se fazer presente. Aí a mãe fica olhando assim, faz várias caras e bocas, assim, nada muito desrespeitoso, mas ela faz várias caras, tipo assim, ai, que dor, como tô ouvindo isso, mas ela no final fala que foi interessante, foi um experimento bacana. Que a psicóloga acha interessante no começo, que ela fala, poxa, como é que você, tão expansiva, tem 2 filhos introspectivos? Ou seja, ela era tão grande, que ela não deu espaço para os outros crescerem, né, e se tornarem... talvez, mais extrovertidos, eles acabaram tendo que se encolher para caber ali dentro daquela família. E isso às vezes acaba sendo complicado,
até mesmo numa relação. E você equilibrar essas coisas de ego não são fáceis, são complicadas realmente. Mas eu acho que ela tá começando a se conscientizar disso. Uhum. E aí ela tá tentando já com esse cara, não sei como é que vai ser, pelo menos que a gente viu, ela vai ter outros encontros com ele, né? Torcemos para a Lori também. É isso, né? É isso. Então, se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal, tá esperando o quê? Se inscreve. A gente tá na campanha de rumo aos 2.000. Compartilha esse vídeo, deixa o teu joinha, comenta. A gente adora quando vocês comentam conosco. E a gente tá em todas as redes sociais com Dois Faladores. É muito fácil encontrar a gente. E fique esperta aí, clica no sininho, porque acabou de estrear o Ultimato, o caso vaza, né? E a gente vai tentar falar aqui também. Exatamente. Tem muita coisa acontecendo aí. Tem os outros episódios de Amor Sem Idade, né? Pra Os falar. últimos. Então não deixa de ficar no sininho, não. Até porque talvez tenha coisa de ano novo aí, aí a gente precisa. Exato. Aí vocês vão precisar clicar no sininho para serem informados. Valeu, até a próxima.